Eu estava assim com a sensação ali, pensando comigo se nós deveríamos dizer alguma coisa a mais no encontro como esse. Eu creio que a presença de Jesus, quando o cântico diz enche este lugar, eu creio que o maior lugar que o Senhor quer encher somos nós. Entendo o que o irmão que fez o cântico disse, mas há entre nós uma presença tão doce do Senhor. Quando eu vejo irmãos compartilhando experiências, testemunhos, esse ambiente de graça, de simplicidade, onde a palavra de Deus pode fluir livremente, não é? Sem nenhum script, sem nenhum... Os irmãos, nós não tínhamos anotado nada, nenhuma dessas coisas que aconteceram até aqui, nós não tínhamos anotado nada, elas simplesmente aconteceram, né? O Senhor foi dando palavra a alguns irmãos, e esses irmãos foram compartilhando. Teve outros que vieram ao nosso ouvido e compartilharam. Nós necessitamos ali, eu disse aos irmãos, Mar, bem-vindo, nos ajuda agora a julgar o que deve ser dito a todos os irmãos ou não, não é? E aí, Ismael, o que você acha? Bem-vindo. É um trabalho difícil, né? Mas a obra não está completa. Então, algumas vezes, amados, nós vamos cometer erros. Sabe o que vai acontecer? Algumas vezes nós simplesmente vamos errar. Mas eu creio, amados, que é muito precioso. Eu queria dizer algumas coisas aqui. Eu creio que é muito precioso nós não perdermos isso. Essa simplicidade que marcou o início da nossa vida, todas as coisas que nós recebemos do Senhor. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 2, não precisam abrir, o texto vem à memória de vocês. Quando nós abrimos o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, o texto fala lá: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma, em cada pessoa que estava ali, que era parte daquela igreja, em cada alma havia temor, não é? Deus acrescentava, sabe o que acontecia? Não havia uma preocupação de mobilização, não que nós não tenhamos que fazer isso, mas não havia entre eles uma preocupação de mobilizar, de sair, de fazer alguma coisa para pregar o Evangelho. Sabe o que acontecia? As coisas aconteciam. A igreja ia vivendo aquela simplicidade da doutrina dos apóstolos, a simplicidade da comunhão, do partir do pão, do dia a dia da igreja. Quando houve necessitados, aí de repente a igreja começou a crescer, e surgiram necessitados, e alguém começou a ser esquecido lá. Os apóstolos pediram para que orientaram, para que se estabelecesse ali, se levantasse 7 homens que cuidassem dessa situação. E à medida que as coisas foram acontecendo, o Senhor foi dirigindo, foi orientando, e a palavra diz que à medida que eles caminhavam, o Senhor mesmo acrescentava dia após dia os que haviam de ser salvos. Amém? O Senhor vai fazendo essa obra entre nós. Eu penso, amados, que isso é uma coisa que nós não podemos perder: a simplicidade do Evangelho. E não se engane, não se iluda que pelo fato de ele ser simples, ele é xoxo, aguado, sem insosso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu ouço um testemunho como esse que o Jean contou aqui, esses que eu contei de manhã, e outros que estão acontecendo entre vocês, não é? No meio de vocês, quando eu vejo isso, não é? Eu vejo esse poder de Deus, esse Evangelho que é o poder de Deus, convencendo pessoas, mudando vidas, transformando vidas. Amém? Amados, não percamos isso, a objetividade do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Ao anunciarmos o Evangelho, em nada mudemos o seu conteúdo. O coração do homem tem que se render a Cristo. Só há uma maneira de eu e você sermos salvos:
é nos rendermos completamente a Jesus. Nunca houve outra maneira e não há. A igreja, à medida que vai se encaminhando os fins dos tempos, nós vivemos tempos de apostasia, lamentavelmente. É desesperador ver a situação que a igreja está, é desesperador ver o evangelho que está sendo pregado, mas o evangelho se mantém inalterado. Ele é o mesmo evangelho. Há um outro evangelho sendo pregado, mas há um evangelho que é o poder de Deus. É esse evangelho que estabelece o reino de Deus sobre a vida de homens, sobre a vida de mulheres. Esses homens vêm, suas vidas são mudadas, são transformadas, não podem, não conseguem ser mais os mesmos. Esse irmão, esse rapaz que se cirurgião, falou que assim que ele se batizou, saiu, pediu perdão à esposa, aos filhos, foi cheio do Espírito Santo. O evangelho, amados, é isso. O cara acabou de se converter. O que é que eu tenho que fazer? O que é que precisa arrumar na minha vida? Eu quero colocar em ordem. Amém? Agora, nós não estamos livres de problemas, de dificuldades. Ao longo de nossa caminhada, e como foi também na vida dessa igreja primeira aqui, eles tiveram dificuldades. Mas sabe como se nortearam? Se nortearam por esse evangelho. Toda vez que surgia um problema, toda situação que surgia no meio da igreja, ela era tratada à luz desse evangelho. Havia situações de pecado no meio da igreja, os irmãos eram corrigidos, havia orientação para isso. Ninguém ficava solto, ninguém fazia o que queria, a igreja não era uma bagunça. Havia muita gente, e muita gente se convertendo, mas o evangelho continuava produzindo seus frutos, mesmo sobre a vida daqueles que já tinham se convertido. Havia situações de pecado, era chamado, era tratado, era corrigido, era disciplinado. Sim, meus irmãos, a disciplina faz parte da vida da igreja, a correção faz parte da vida da igreja, como faz parte da vida de qualquer família. Lembra quando eu e você, principalmente os mais velhos, e lamentavelmente principalmente os mais velhos, nós estávamos lembrando ontem com alguns mais velhos, né? Como nossos pais nos trataram, como nos corrigiram, como os pais corrigiam os filhos no passado. E hoje nós lembramos das lamparinas que nós tomamos do nosso pai, do chinelo, da cinta, do cabo de vassoura em alguns casos. E hoje nós contamos e nós rimos disso. E sabe por que nós rimos? Porque nós sabemos o efeito positivo que isso produziu em nossas vidas. Ainda que foi da pior maneira possível, ainda que não foi muitas vezes com aquele amor que deveria ter sido, não é? Aquele tapa na orelha que você tomou do teu pai, da tua mãe, aquele chinelo que voou, que parecia até que você não conseguia escapar dele. Você corria, o chinelo ia, parecia até que fazia curva, ela derrava uma, e você, não é? Parecia bumerangue, é impressionante a pontaria que o pai e a mãe tinham no passado, né? Isso produziu um efeito extraordinário na nossa vida, porque isso cooperou para eu e você sermos os homens e as mulheres que somos hoje. Lamentavelmente, e sabe por que isso? Porque isso era família. A família era assim, e no meio dos ingredientes da família tinha correção, e não deixava de ser família por causa disso. Continuava a família, continuava o pai e a mãe. E você não ficava com raiva do teu pai. Hoje você lembra e não há raiva, não há ódio, porque era a tua família. Você queresse ou não, gostasse ou não, era a tua família, onde Deus te colocou. Amados, eu dou graças a Deus por aquele pernambucano que o Senhor colocou na minha vida, não é? José Freire Biun, e cooperou muito para que eu fosse o homem que eu sou hoje. Eu creio que Deus usou situações. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um ambiente de família, e no meio da família, amados, não estranhemos quando algumas vezes nós precisarmos corrigir uns aos outros, e não estranhemos quando às vezes precisarmos corrigir seriamente, precisarmos disciplinar alguns, precisarmos às vezes expor alguns, e falar dos seus pecados publicamente. Amados, nós somos uma família. Porque, amados, alguns de nós, e de novo principalmente os mais velhos,
Nós viemos de alguns lugares em que, quando surgia pecados no meio da igreja, aonde se jogavam esses pecados? Debaixo da mesa, debaixo do tapete, fazia de conta que não via. Nós não tínhamos coragem de falar, de olhar para o irmão, olhar nos olhos dele e falar de suas mazelas, falar daquilo que não estava parecido com Jesus. Nós simplesmente fazíamos de conta que não estava acontecendo nada e desconsiderávamos a palavra de Jesus. O Senhor nos deu uma graça com esse evangelho simples, com esse bendito evangelho do reino, que estabelece o governo de Cristo na vida de um homem, porque quando um homem desse se converte, e ele entende que é Jesus que manda, tu pode falar o que você quiser para ele, e ele vai dizer amém, muito obrigado, meu irmão. Quando antes ele diria assim, vai cuidar da sua vida, deixa que eu cuido da minha. Eu cheguei a ver isso no meio da igreja, da dita igreja do Senhor. Não percamos isso. Aliás, amados, eu queria dizer uma coisa a vocês. Você tem uma coisa ruim para dizer a meu respeito, e eu vou te dizer, não vai faltar oportunidade para mim dar motivo a você, de você falar de algo negativo para mim. Os que me conhecem mais de perto sabem disso, e eu sei o drama que esses homens vivem algumas vezes. O William, a Hélio, o Smart, está recém chegando, não é? Quantas vezes eu dou trabalho para essa gente? Ô João, mas tem que segue me amando, não é? Luiz hoje veio me lembrar, obrigado, viu, Luiz? Você me lembrar que o Senhor me ama, não é? Eu também dou trabalho para ele, não é? Dou trabalho para Eliseu, para Carlos, para cada um desses líderes da Zona Leste, não é? Daqueles que convivem mais perto de mim. Mas como esse cântico foi muito bem escolhido hoje, a Ele toda a glória, e eu creio que Ele não terminou essa obra em mim. Eu creio que a grande esperança desses irmãos é que eles sabem que a obra no João não terminou, assim como deles, né? É recíproca, porque a recíproca é verdadeira, né? Pois bem, você tem algo negativo para falar a meu respeito? Olha na minha cara e diga, com todo o amor, por favor. Né? Não poderia ser diferente, né? Porque lembra que Jesus fala, falando de simplicidade, Jesus fala assim: tudo aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você a eles. Então, quando você precisar dizer algo, e não é fácil, eu diria para os irmãos que é mais difícil para quem tem algo ruim, negativo para falar a respeito do irmão, é mais difícil para esse. Não torne o trabalho dele ainda mais difícil. Ele vai suar, vai ter taquicardia, alguns vão passar muito mal, não é? Outros não, mas alguns vão, não é? Não torne o trabalho mais difícil. Mas sabe o que você faz? Você que tem algo negativo para falar a respeito do teu irmão cometeu qualquer coisa, um erro, alguma coisa, alguma impressão sua, não importa. Você tem algo negativo, de mal para falar para ele. Vá até ele, olhe para ele e diga a ele, em nome de Jesus. Amém? É assim que se faz na família. Amém? A família teve um problema, onde é que se resolve os problemas? Lá dentro. É ali dentro que resolve. Amados, nós somos uma família. Não percamos isso. Você tem algo ruim para falar? Fale com o teu irmão. Aquilo que você tem de ruim para falar daquele irmão, não fale para outro irmão, em hipótese nenhuma. Em nome de Jesus. Amados, vamos extirpar esse negócio do meio da igreja. Extirpar é arrancar, tirar. Vamos tirar isso do meio da igreja. Essa coisa de eu tenho um problema com Eliseu, eu falo com o William, e ainda dou tom de espiritualidade, sabe, William? Eu amo o Eliseu, eu amo muito o Eliseu, e sabe, eu queria até que nós orássemos sobre isso. Eu queria te dizer, como o Eliseu fez isso, e só miséria. E ainda vem com essa conversa de orar. Para com isso. Isso não é espiritual, isso é carne. Em nome de Jesus, vamos pôr esse negócio fora. Amém? Eu tenho algo ruim para falar com Eliseu, não importa. Eliseu, vem cá. E nós vamos ter que resolver aqui, em nome de Jesus.
E sabe uma coisa? Vai ter uma cruz para ele e outra para mim. E nós vamos ajoelhar ali, nós vamos resolver aquele negócio ali. E se nós dois não dermos conta de resolver, Jesus disse: chama outro para ajudar, mas fala com ele. Amém? Outra coisa, isso é uma coisa. Estão acompanhando? Amém. O evangelho é simples, é direto. O evangelho, amados, aponta para a vida. O evangelho aponta para a vida. Esse testemunho que nós ouvimos aqui, isso é vida. O cara saiu das águas do batismo, já saiu pedindo perdão. O homem que alguns meses atrás não tinha nada de Deus, estava nas trevas, perdido, violento. O que faz de um homem desse? O que foi que aconteceu na vida dessa criatura? Que ele sai das águas e quer pedir perdão a todo mundo, quer resolver sua vida, está manso. O homem que era bravo, está manso. O que foi isso? Quem domesticou essa criatura? Sabe quem foi? Uma pessoa chamada Espírito Santo. Quando ele entra na vida de alguém, é essa obra que ele faz. E você olha e fala: não é à toa que quando viram Pedro pregando, disseram: é ele? Não, é ele. Mas ele não sabe falar, ele é letrado, douto, não é analfabeto, não conhece nada. Ele andou com Jesus. Reconheceram que ele tinha estado com Jesus. Eu não sou contra as camisetas não, por favor, até compre. Eu até comprei hoje de manhã, viu? Não estou ganhando nada, não tenho comissão nenhuma para fazer a divulgação, viu? Eu até comprei duas aí para mim. Não tenho nada contra as mensagens da camiseta, mas nossa vida é mais que isso. Tem que ser mais que isso, mais que um slogan. Cristo tem que ser visto em mim e em você. Amém? Amém. Alguém chegou para você com essa conversa de vamos orar pelo irmão fulano de tal, e larga todas as misérias do irmão no seu colo. Do irmão ou da irmã? Em nome de Jesus. Quando o irmão começar a falar assim: espera aí. Uma perguntinha. Isso que você vai me falar, você já falou para o irmão? Não, isso aqui é oportunidade. É o seguinte, então quando surgir a oportunidade, você fala comigo. Não fale comigo, por favor. E se ainda assim o cara falar e você ouvir, diga para ele assim: ó, você tem até tal dia para falar com aquela pessoa. Vá procurar esse irmão. E se você não fizer, eu vou fazer. Sabe o que é isso? Isso se chama sã doutrina. Essa é a palavra de Jesus. Foi isso que os irmãos no princípio viveram. E evitaram muitas confusões no meio da igreja. Amados, se nós praticarmos isso, nós vamos evitar um caminhão de problema entre nós. Amém? Vamos fazer assim? O que eu tenho de ruim para falar, vou falar com quem? Com quem precisa ouvir. É fácil? Não. Muito difícil. Mas quem mandou fazer isso? Jesus mandou fazer isso. Os pastores mandaram? Os pastores estão lembrando o que Jesus falou. E por quê? Porque ainda há isso no meio da igreja. E depois, meu irmão, dá um trabalho para resolver isso. Porque aí você tem que marcar um encontro para sentar com esses dois irmãos, para esses dois irmãos fazerem o que deviam ter feito lá atrás. E aí, às vezes a conversa não se resolve naquele dia, tem que marcar outra conversa, porque às vezes o irmão faltou, não pôde. Amados, eu queria dizer com todo respeito ao trabalho que nós temos como pastores, mas eu queria dizer uma coisa a vocês: nós temos coisas bem mais importantes para fazer do que ter que consertar situações assim. Ainda que eu entenda que lamentavelmente isso acaba fazendo parte da nossa rotina de trabalho, mas vamos começar a dar outro tipo de trabalho, arrumar outro tipo de trabalho, quem sabe sentar com os irmãos para edificarem, para trazer uma orientação, amém? Para ouvirmos testemunhos como esse que ouvimos, amém? Ajudarmos outros irmãos a andarem nessas mesmas verdades, pregar o Evangelho, amém? Aleluia. Não percamos isso, irmãos.
Guardemos a simplicidade do Evangelho. Amados, outra coisa. Alguns anos atrás, nós recebemos o entendimento de que a edificação da igreja se dava através das juntas e ligamentos. Nada mudou. Continua assim. Efésios 4, de 11 a 16, está na Escritura, e continua a edificação da igreja se dando através das juntas e ligamentos. Mas uma pergunta, Marcos. Como está essas juntas e ligamentos hoje? Como vai o funcionamento dessas juntas? Esses irmãos, vocês estão de fato se encontrando e se edificando mutuamente, perseverando nas verdades simples do Evangelho, caminhando nessas coisas? Ou a coisa está mais nominal? Recém, nós fizemos um ajuste entre nós, entre os líderes, e nós mexemos nos nossos vínculos, porque eu lembro alguns anos, amados, e isso foi um erro que nós vínhamos cometendo, sem nos darmos conta disso, porque eu me lembro de anos atrás, quando a congregação eram poucos irmãos, que a gente passava o dia no sítio, e conseguíamos ver todos os irmãos e conversar com todos num dia só, e resolver tudo que tinha num dia só, porque víamos todos, que eram poucos, mas a igreja veio crescendo, e nós acabamos achando que ainda assim nós conseguimos cuidar de todos, e amados, isso começa a comprometer o funcionamento das juntas. E o Eliseu, Deus usou esse irmão amorosamente para ir à minha casa um dia, e falou: João, eu queria dizer uma coisa a você. Lembra aquilo que eu falei, do que você tem de ruim para falar, você fala com a pessoa? Foi à minha casa, ainda filou uma boia lá, ainda vinha comida para ele. Fui ouvir umas coisas que eu não queria ouvir, ainda almoçou comigo, saiu de lá só quase 5 horas da tarde. Você vê que a lista era grande, né? Chegou umas 10 da manhã, saiu quase às 5 da tarde. Mas dentre as coisas que Eliseu conversou comigo, e sabe por que isso? Porque nós somos uma família. Porque o Eliseu não precisa marcar uma audiência para falar comigo. Há alguns lugares que para alguém falar com o pastor tem que marcar 3 meses antes, não é? E basta ele falar: Senhor, tem comida aí? E ele passou lá. E sabe por quê? Porque graças a Deus, amados, se um dia vocês perceberem em mim, e eu coloco meus companheiros aqui no bojo também, se um dia vocês perceberem que qualquer um de nós aqui se tornou em homens inacessíveis a vocês, homens com os quais vocês não podem falar, homens que vocês não podem falar sobre os erros deles, por favor, alguém me pegue pelos colarinhos, alguém me dê um chute no traseiro, me faça acordar, porque não é isso que eu quero viver. Eu quero fazer parte de uma família, eu quero saber que eu faço parte de uma família, onde um irmão mais novo que eu pode chegar para mim e dizer: João, eu não entendi bem o que você falou, eu não entendi bem o que você fez. O João, na verdade, não foi nem que eu entendi bem, você errou. E não foi, agora é claro, te peço a chance de me explicar. Isso eu não consegui, não, puxar, vou pedir perdão, pronto. Mas venha falar conosco. Qualquer coisa que você percebeu que não está legal, está diferente. Rapaz, esses caras estão falando um negócio esquisito. Jesus não falou isso. Paulo não falou esse negócio. Onde esses caras tiraram isso? Ficaram doidos? Não é? Venha falar conosco. Amém? Não fica assim, não. Rapaz, o que aconteceu com os pastores? Vocês me ensinam que trouxeram de mim? Não tirou aquilo. Fale conosco. Liga. Não precisa marcar audiência. Eu quero te dar, nós vamos te dar um tempo. Vamos sentar com você, vamos conversar com você. Amém? Por quê? Porque nós somos uma família. E por que nós somos uma família? O Eliseu disse assim: João, você já reparou, cara, que nós temos um encontro com os líderes a cada 15 dias? Você já reparou que já tem um tempo, cara, que nós temos tido esses encontros, há direção, vocês compartilham conosco a palavra, nos dão direção do que fazer, nos ajudam a resolver situações que surgem na casa. Mas João, eu tenho um filho
Adolescente. Eu tenho uma filha adolescente. Quem está me ajudando a discipular meu filho? João, eu sou homem, eu tenho um caráter. Quem está me acompanhando para saber como é que eu estou? Como é que eu estou com a minha mulher? A Kátia gostou dessa conversa. Eu sinto falta disso, João. E ele começou a falar e falou assim: eu já imaginei onde aquela conversa ia chegar. Eu imaginei que em algum momento eu ia levar uma chinelada. Mas foi uma santa chinelada. E eu tive que admitir para Eliseu que de fato estávamos falhando nisso. E nós estávamos tendo um relacionamento meio que técnico, não sei se a palavra é essa, mas alguma coisa assim. Conversei com os pastores e nós fizemos um ajuste nos nossos irmãos. Para quê? Para que a junta e ligamento entre nós não fosse teórica, mas fosse de fato e de verdade. Para que nós pudéssemos tocar na vida uns dos outros. E para que o volume de trabalho que nós temos para fazer na obra de Deus não nos roubasse a simplicidade do relacionamento, de olharmos olho no olho, de orarmos um pelo outro, dele ir à minha casa, de eu ir à casa dele, de eu ajudá-lo na criação dos filhos, dele acompanhar e ver como eu me relaciono com a minha esposa, dele conhecer o ambiente da minha casa, não perdermos isso que tínhamos no passado. E graças a Deus, obrigado. Graças a Deus. E nós precisamos de quando, e não é uma coisa que está assim, tomamos uma vacina e está resolvido. Não, de quando em quando nós temos que parar e perguntar assim: nós cremos em juntas e ligamentos? Glória a Deus. E agora, nós estamos praticando isso? Nós estamos fazendo exatamente assim como é, como deve ser? Eu me pergunto, amados, lembra daquelas cartas que o Senhor escreve aquelas 7 igrejas do Apocalipse? Esses dias ouvindo o Marcos, uma ministração, ele falando à igreja em Salvador, o Marcos fez menção desse texto. E eu ouvindo o Marcos falar, e o Marcos fez uma pergunta para os irmãos ali em Salvador. Ele falou: irmãos, se hoje Jesus escrevesse uma carta, porque você olha aquelas cartas ali, é interessante, cada cidade daquela, cada igreja daquela, Jesus disse algo. Algumas vezes ele disse: olha, que bom que você não permite isso, não tolera aquilo, não aceita aquilo outro. Aí em algumas cartas ele diz: tenho porém contra ti, que você permite isso, que você deixa aquilo, que você não faz nada a respeito disso. E o Marcos perguntou aos irmãos ali: irmãos, se hoje Jesus escrevesse uma carta à igreja em Salvador, o que ele diria? Quais as coisas que ele elogiaria? Quais as coisas que ele diria: tenho porém contra ti? E foi inevitável eu pensar em nós. Amados, desde que nós recebemos esse Evangelho, e desde que temos buscado perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, desde que temos buscado isso, já se vão alguns anos aí. E eu creio que de quando em quando nós temos que parar e nos perguntar se nós seguimos andando nesse Evangelho simples que recebemos lá atrás, onde o fundamento que é Cristo ficou claro, e falarmos sobre Ele, repetirmos sobre Ele, o que se faz, o que o homem deve fazer para se tornar um discípulo, qual é a atitude que ele deve ter, a mudança que deve haver, qual é a decisão que ele tem que tomar. E temos buscado perseverar nessas coisas. Eu creio que de quando em quando nós temos que parar e nos perguntar acerca disso, se nós continuamos andando nisso. O que Jesus diria para nós? Eu me pergunto, quais observações Jesus faria para nós como congregação aqui em São Paulo? O que ele elogiaria? Ele diria: tenho porém contra vocês que vocês estão permitindo isso, estão deixando aquilo, vocês abandonaram tal coisa.
Eu creio, amados, que nós temos que ir diante de Deus, buscar o Senhor sobre isso e perguntar ao Senhor se nós de fato temos andado nesse evangelho simples. Quando eu falei para os irmãos aqui sobre nós, sobre família, sobre isso que o Eliseu falou a mim, sabe por quê? Porque eu creio que nós não podemos, por mais que nós cresçamos, amados, ainda que seja difícil a questão das reuniões, toda essa mobilização, ainda que a gente não consiga mais ter aquele tempo, passarmos um dia no sítio, vemos todos os irmãos, ainda que temos que fazer retiros para ter um pouco mais de contato com os irmãos, ter comunhão no retiro de casais, retiro de solteiros, e usar esses encontros para isso, com todo esse crescimento, mas não perdermos a simplicidade de aplicarmos essa palavra que recebemos lá atrás, continuar aplicando na nossa vida, perseverando nela, amém? Como eu disse, essa situações às vezes que surgem entre nós, fala com o teu irmão. Você tem um ajuste de ligamento com alguém? Ajusta isso, corrige isso, busque consertar e viver de fato isso, amém? Não fique solto. Se você acha que depois, eu estou solto, procura teu líder, leva esse problema para esses caras, dá trabalho para eles, ajuda eles, busque eles para que eles te ajudem a resolver isso. Nos procurem, mas resolva essas questões, amém? Vamos viver de fato o que a palavra do Senhor disse. Lembra do texto quando Paulo, estou terminando por aqui, o texto que Paulo escreve, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz, no versículo 13, ele fala: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Amados, que nós caminhemos com Jesus, sigamos caminhando com Jesus. Lembra que Jesus falou assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto. Amados, à medida que nós estamos com esse arado na mão, tomemos muito cuidado para não olhar para trás, não olhemos para trás, e de quando em quando nos perguntemos: nós estamos nos mantendo na simplicidade devida a Cristo? A doutrina na nossa vida está apontando para quê? Para um monte de conhecimento que eu tenho? Hoje eu sei pregar o evangelho, o propósito eterno de Deus é esse, a igreja é isso. Mas na minha vida, qual é o reflexo da doutrina na minha vida? E quando eu digo na minha vida, eu digo, qual é o reflexo que essa doutrina tem produzido na relação com a minha esposa? Eu tenho me tornado um marido melhor, mais dócil, ensinável, manso. Eu a amo de fato como Cristo amou a igreja, tenho me preocupado com ela. Eu como esposa, eu respeito meu marido, eu o honro, eu o prefiro, eu zelo por ele, eu o respeito como homem. Eu como filho, eu honro meus pais, eu considero a palavra de meus pais. O que meu pai me diz tem grande peso na minha vida. Nós apresentamos Larissa e Fábio aqui. Entre os solteiros, nós preservamos isso, o entendimento de que todo e qualquer contato físico é para depois do casamento. Que coisa linda é você chegar no casamento de um irmão, de uma irmã, como foi, eu vi isso no casamento do Gersinho, da Flavinha. A Flavinha tomou a palavra e disse: eu queria dizer para as irmãs que é a primeira vez que eu vou beijar ele. Ainda bem que eu não consigo reproduzir na íntegra, né? Graças a Deus, porque o Evangelho produziu essa transformação. O Evangelho faz se o cara era homem, o cara vai continuar sendo homem, entendeu? E se não era, vai virar homem. Se tinha qualquer tipo de trejeito, de tal, vai virar homem, graças a Deus. Sabe por quê? Porque você não nasceu assim, Deus não te fez assim.
Amém? Deus fez o homem para ser homem, a mulher para ser mulher. E homem pode botar um perfuminho, pode botar um não sei o que, uma camisa diferente e tal, mas é macho. Bom. E mulher tem que ser feminina. Ponto final. Pode botar uma calça, uma roupa, mas é mulher, tem que ser feminina. Amém? 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 Amém. Nós temos que dizer amém hoje em dia mais forte, porque hoje em dia não é tão fácil. A doutrina desemboca na vida. Amém? Então, aquele solteiro que entende que é o padrão, ele entende que esse é o padrão, porque não foi o pastor que falou, não foi esse ou aquele que falou, foi Jesus que disse que é assim, e eu vou me guardar até o dia do meu casamento, e só vou tocar nela no dia do meu casamento. Amém? Porque eu creio que essa é a palavra de Deus. Mas escuta, você nunca beijou sua noiva? Não acredito. Você não é homem não, cara? Sou, e muito. Aliás, tem que ser homem, cara, porque eu amo essa menina. E para não beijar ela, eu faço com a força, cara. Você não acredita. Tem que ser muito homem para se guardar até o casamento. Não é? Mas ele sabe. Então assim, tem que ir lá entre nós, e os pastores falam que tem que ser assim, né? Não! Jesus, a palavra de Deus diz isso. Mas quem disse que não tem, que não pode namorar? Onde é que está escrito na Bíblia que não pode namorar? Como Manuel, um querido lá dos Estados Unidos, um dos presbíteros lá falando sobre esse assunto, ele disse, alguém perguntou para ele, Manuel, onde é que está escrito na Bíblia que o jovem não pode namorar? O Manuel falou assim, e onde é que está escrito que pode? E nós entendemos que o sujeito se compromete no casamento para namorar depois vai ter muito tempo para namorar, e namorar é bom demais, hein? Que eu diga os casados e os solteiros, para por aqui. Para por aqui, não vou nem tocar mais no assunto, para não produzir nada aqui com deles. Viu? Essa é a doutrina do Senhor, ela aponta para a vida, para a transformação da vida. E essa pessoa tem convicção disso, não é porque pastor A, B ou C falou, é porque ele viu na palavra, ele entendeu que é a palavra de Jesus, e é assim que ele vai fazer, porque ele entendeu que ele deu a vida dele a Jesus, e é Jesus que manda, e é Jesus que transforma, é Jesus que direciona, e assim vai ser até o fim dela. Porque, meu irmão, ao final da nossa vida, ao final da minha vida e da tua, o que vai contar, o que vai pesar na balança, é o quanto eu e você nos tornamos mais parecidos com Jesus. Amém? Eu vou te dizer, não importa, faça discípulos, pregue o evangelho, mas não importa quantos discípulos você teve, não importa se você ajudou muita gente, não importa se você cresceu muito, se tornou um discipulador muito experiente, um líder muito experiente, um pastor, um apóstolo, sei lá o que, não importa. A pergunta é, qual é o alvo que Paulo perseguia? Quando ele fala em Filipenses 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, amados, uma coisa eu faço, Paulo disse, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Que alvo era esse? Ser semelhante a Cristo. Esse é o alvo que eu e você temos que perseguir, e pôr fora, e se determinar na tua vida, em nome de Jesus, de jogar fora, de pôr no lixo, tudo aquilo na minha vida e na tua vida que não se pareça com Jesus, qualquer coisa que cheire com Adão, qualquer coisa que se assemelhe à natureza de Lúcifer, põe fora, custe o que custar, e a carne vai gemer, não tenha dúvida, você não tenha dúvida disso, mas se for para você ficar mais parecido com Jesus, vem que eu quero. Amém? Vai ser assim na minha vida e na tua. Amém, queridos? Jesus, ajuda-nos, como igreja tua, Senhor, a nos manter fiéis à tua palavra. Ajuda-nos a nos manter fiéis à tua palavra. Ajuda-nos a perseverar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos a não sermos ouvintes esquecidos, mas, Senhor, operosos praticantes.
Ajuda-nos. Necessitamos, nós não vamos conseguir isso sem o Senhor, sem o Teu Espírito em nós. Como o Luiz mesmo lembrou para nós hoje, há uma loucura, a loucura de Deus, Cristo em nós, e essa é a esperança da glória. Humanamente impossível, mas com a vida do Teu Filho em nós, nós vemos que isso é possível. O Senhor tornou isso possível. Segue fazendo essa obra, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus.